Oi, gente, tudo bem? Então, estamos voltando aqui, já usando o nome que a Izete, com que a Izete batizou o terceiro momento, quando ele acontece, né? O Tripladinha aqui, então, com a Nina, né? A gente vem conversando desde as 6 horas, né? Sobre a história das Mil e Uma Noites, impressões que ela tem, como se deu a relação dela com essa história, problematizando algumas questões em relação a isso, a personagem Sherazade, né? A gente vem conversando sobre isso e, obviamente, outras vozes que habitam aí a Nina também, né? Como fundadora do coletivo, como historiadora, pesquisadora, bailarina e professora de dança do ventre. Então, a gente sempre alerta aqui a importância dos contextos e, então, fica Oi, Nina, já tô te chamando, já vou te chamar em seguidinha. A gente vai esperando que outras pessoas entrem, quem também já. Isso, pode chamar. Uhum. Acho que já tá recebendo aí. Então, quem puder seguir com a gente, vai ser um grande prazer. Oi, Paula, que bom que tu conseguiu voltar. Oi, Nina, muito obrigada. Oi, Então, estamos no nosso terceiro momento, né, como eu vinha falando, para a gente finalizar assim, um pouquinho mais tranquilos, para não ficar tão acirrado ali o nosso final. É, a ideia aqui, o que eu gostaria muito de aproveitar, já que a Nina se dispôs a ficar uns minutinhos a mais aqui com a gente, que eu me lembrei, Nina, antes propriamente da finalização, né, de a gente falar um pouquinho sobre esse final, o final francês, né, o final da história, desse final feliz que a gente conhece, que é tão conhecido por nós nas histórias, né, e trazer um pouco a tua visão, né, de como tu vê isso. Eu lembrei que tu falou dos contos que tu ia trazer, se tu puder falar sobre sim, um ou sobre como tu quiser, né? Só pra gente não vou perder essa pegar um oportunidade, que eu fiquei especial. super curiosa. Tu é uma Sherazade, ela me deixou curiosa, ela disse que ela ia me falar sobre dois contos. Gente, olha, Eu essas vou mulheres. pegar um especial aqui, porque eu acho que é um dos contos em que a figura feminina aparece de uma forma menos passiva, que é Uhum, o conto do carregador, que eu acho que tem outras traduções para essa palavra, mas as que eu tenho aqui chama de carregador, e as três moças, ou as três donzelas, ou enfim, são três moças que estão. Uma delas, na verdade, sai para fazer compras no mercado e contrata esse carregador que já está lá no mercado para levar todas as compras dela até em casa. Só que ela vai parando de banquinha em banquinha e gastando rios ali, né? Comprando uhum. ingredientes super ricos, assim, né? Uma série de coisas para em todas as lojas e vai enchendo lá o carregador de sacola até que leva até em casa. E aí tem a Recebe, que recebe os dois, né? É uma segunda irmã dessa primeira moça que aparece. E em seguida aparece ainda uma terceira, que as três são irmãs, e elas estão dando um banquete. Elas estão comprando tudo aquilo para um banquete. E aí o carregador, de forma muito astuta ali, né? Lógico, dá um jeitinho de participar, até porque ele fica muito interessado sexualmente nas três moças, mas nessa Uhum. última que aparece ali em especial. Enfim, elas, na verdade, acabam usando mais sexualmente dele do que ele delas. Então, conforme a história vai passando, elas vão enchendo ele de comida e enchendo ele de vinho, de forma a elas aproveitarem sexualmente dele. Então, e depois, lógico, uma história vai encaixar nessa. E Uhum. essa própria história, ela também não tem um final muito conformadinho, porque é justamente, né? O carregador está lá, eles três, os quatro, aliás, né? Já estão satisfeitos ali com tudo que aconteceu naquela noite, comeram, beberam, enfim. E aí chegam três outras pessoas procurando guarida naquela noite. E aí nisso vai encaixar outras histórias. Mas eu quis trazer esse exemplo para mostrar que essa questão das mulheres nem sempre também elas são
mostradas nas histórias de forma sempre passiva. Tem algumas histórias em que elas têm um papel mais ativo e reforçam essa coisa da Sherazade de manipular ali homens também, né? Uhum. Não só o contrário. Mas, no geral, eu acho que a maioria das histórias das Mil e Uma Noites que traz algum relacionamento entre homem e mulher, as mulheres têm uma forma mais passiva, sim. Seria besteira dizer que não, assim, seria romantizar demais também dizer que não, que só por causa Uhum. de ser um personagem forte, todas as histórias são assim e repetem isso, porque não são. Em muitas histórias ali tem um sentimento de posse do homem para com a mulher, outras histórias em que homens se vingam de mulheres, tem histórias em que homens conquistam mulheres ou raptam mulheres, assim. Então, Uhum. nem tudo é perfeito. Bom, como tu diz, né, é um período pré-islâmico, né? Então, esse machismo, essa estrutura machista está presente nesse social também oriental, né? É muito forte isso. Por isso que a gente vai encontrar essas referências, né? Muitas referências. E uma coisa agora eu te ouvindo falar, também lembrei, e tinha notado até inclusive aqui, quando eu ouvi a entrevista do Mamed, que ele falou que é muito comum, né, nos contos também que entram dentro da narrativa das Mil e Uma Noites, essa presença do mercado, né, da praça, da troca, né, da mercadoria. Bem o clima do Aladim ali também, se a gente vai ver, aquilo Super, ali está super. representado, né? Então tudo acontece nesse ambiente em que em que as trocas se dão, né? As relações acontecem muito nesses ambientes, né? E aí eu Tem achei o mercado interessante. e as estradas, entre aspas, assim, né? Mas é, espaços em que eles estão viajando, então esse meio do nada entre um lugar e o outro, por onde eles passam para viajar também é um lugar que acontece um monte dessas histórias. E ele fala, inclusive, as paixões, tudo se dá nesse, né, tudo muito intenso, tudo muito, né, forte nesse momento dessas trocas, né? E aí eu fiquei pensando na própria narrativa. A própria narrativa fala de uma barganha, né? Barganha nesse sentido é uma troca, né? Então, eu te dou uma história, em troca eu tô ganhando a minha vida e tô também possibilitando que outras É, mulheres sobrevivam, né? Eu acho que fiquei pensando muito nesse aspecto. Pode falar, Nina. quando a irmãzinha pede a história, né, no começo da noite, ela, ela fala, né, a Sherazade diz, claro, se o rei permitir, e aí cada vez que ela encerra uma história, a irmã diz assim, nossa, mas que história fantástica essa que você contou, e aí ela diz, não, mas isso não é nada, perto do que eu vou contar na noite que vem, se o rei me deixar viver. Então ela está o tempo Uhum. todo barganhando, e isso se repete em 100% das histórias, assim, não tem nenhuma que começa diferente disso e não termina assim, todas começam e terminam igual, né? E aí, Uhum. até evocando uma coisa que a Márcia Dib comenta muito, que diferente aqui do Ocidente, que a gente tem essa estrutura começo, meio e fim, no Oriente Uhum. se usa muito essa estrutura circular das coisas. Então, quando eu pego os mesmos começos como fim, né, eu começo do mesmo ponto em que eu termino, vai dando um alinhavar para a história que é diferente do padrão que a gente está acostumado, pelo menos aqui no Brasil, né? Muito. E isso eu sempre gostei muito. Fui uma criança que li muito conto de fada. Eu amava contos de Eu também fadas, amo. mas assim, ler os contos e também teve a época do. Claro, aí já, obviamente, a versão Disney que a gente conhece da nossa época, década de 90 ali, que, enfim, estourar. Digo minha época, com certeza é mais nova que eu. Ah, não, mas toda essa época aí Mas também. então, eu ouvia, eu tinha os discos, né? Então eu escutava muito, decorava as Eu também. histórias, e quando eu ingresso no curso de letras, eu acabo, obviamente, né, tendo acesso aí a um outro mundo, né? Porque aí eu pude pesquisar um pouco mais. Eu lembro que meu primeiro trabalho na faculdade foi justamente sobre os contos de fada, linguagem simbólica
dos contos de fada, né, do Bruno Bettelheim. E me apaixonei, assim, a gente vai vendo os porquês, aquilo tudo, enfim, gostei muito. Mas isso para dizer justamente essa questão, quando eu fui me interessando por contos de origem oriental durante a graduação e no mestrado, né, eu até inclusive pensei que a minha tese ia por aí. No início eu pensei que a minha pesquisa ela ia ser em volta dos contos, né? Porque eu prestava justamente atenção no que tu falava, o que tu falou agora, essa estrutura diferente, né? Dos contos orientais, né? Então que a gente vai ver esse início, meio e fim bem delimitados, a presença do homem como essa estrutura de poder, né? Muito os valores, a moral, os valores, inclusive econômicos, né? Então colocados e a gente vai ver toda um outro funcionamento quando a gente percebe alguns contos orientais. Não vou entrar no mérito, o Oriente é muito vasto, né? Mas, assim, Eu também, alguns eu fico com contos que esse eu medo tava. de falar, mas Às vezes a gente a fala gente não oriental, mas assim, grosso modo, tá? Oriente, assim, grosso modo, só para dizer que existem contos, né, de determinados países, determinados locais do Oriente que tem um outro funcionamento. A gente vai ver outros mecanismos ali, outras estratégias, né, enunciativas, assim, que vão estar vigorando, até princípios espirituais mesmo. Então a gente vai encontrar, né, toda uma outra lógica, né, de também uma sim, inversão dessa questão do valor financeiro, né, e a gente vai ver outros valores em termos de princípios éticos, né, é, enfim, isso é muito bacana, esse diálogo, né, e aí isso eu tava falando porque, claro, aí depois eu vou entendendo que eu vou trabalhar com a dança do ventre. Então eu quero trabalhar esses aspectos ocidentais e orientais olhando para a dança do ventre, né? E aí, quando a gente olha para a dança do ventre, se eu percebo ela como linguagem, é entender também isso, né? Quando a gente pensa, as coisas não estão aleatórias ali. Às vezes a gente olha um título, às vezes não dá nem importância para o título de uma história. Às vezes já tem pistas ali, já tem sim. aquele título está comunicando e ele faz todo sentido dentro daquela trama, né? Aquilo já não está aleatoriamente ali, assim como a forma como o autor coloca as coisas. Isso eu estou dizendo porque dentro disso que tu fez, já vou relacionar muita coisa, né? Desculpa. Às vezes eu vou. Porque a partir disso que tu me falou, eu me reportei para um momento também da entrevista de uma média, do pesquisador, que ele fala assim que tem muita gente que às vezes não gosta daquela introduçãozinha que tem entre uma noite e outra, né? Entre uma Ah, história e sim. outra. E aí uma hora ele falou, mas se tu não gosta, né? Pula, né? Pula, passa aquilo, porque é tão Nesse sentido, também pequenininho não achei. ali, né? Só que aí eu fiquei pensando assim, mas eu queria ver isso. Eu queria ver isso, assim, uma hora acompanhar a trama toda e ver, assim, porque às vezes não é uma questão de pular. Às vezes Então, que se aquilo é perde. é Que é um recurso porque mesmo. é um recurso. A repetição, ela tá mesmo sendo repetida. Claro que a gente pode pensar assim, bom, são contos que estão aí há séculos, né? Foram compilados, às vezes era a maneira como isso transitava, né? Em termos de autoria transitava. Olha as várias vozes aí, a multiplicidade de vozes, Sim, né? Então, como isso transitava entre muitos autores, eu acredito que era a maneira que eles tinham para sinalizar, ó, daqui tu segue, eu fui até aqui, né? Tinha uma estrutura nesse sentido. Mas para além disso, essa repetição ela também está reforçando algo, ela também diz algo, eu acho ela que também essa traz esse ela traz fala. muito da Sherazade. Assim, se você pula esse finalzinho de uma história, a introduçãozinha da outra, você tá. É como se você pegasse um livro de histórias avulsas. E aí Uhum, você não está acompanhando essa história aqui junta, né? Esse fio condutor entre elas, que é a Sherazade, a Dinarzade e o Shariar. Então, uhum, eu acho que tudo depende muito de como você quer ler e qual sua intenção ao ler. Porque uhum, acho que se. Tudo bem, é repetitivo mesmo. Você pensa que são mais de 300 contos aqui, então tu vai ler 300 vezes a mesma frase, praticamente, todo o início e todo o fim. Você vai
repetir. Uhum. Mas é a forma de introduzir a Sherazade, introduzir a Dinarzade, introduzir o rei toda noite. É dizer que o dia acaba e depois Uhum. ele recomeça. Então, tem uma coisa cíclica do começo do dia e o final do Uhum. dia. Então, o serão tá começando e a noite vai chegar Uhum. então fica nesse princípio de contagem dos dias passando. Sim, dá todo o ritmo, né? E também, eu digo, se torna um complemento da voz dela, né? Um reforço Sim, da voz dela, justamente. Porque quando a gente faz essa pergunta, né? Ah, então, como eu falei, relacionando com o Bakhtin que pensa os pontos de vista, até, mas como é que a gente detecta que uma personagem tá colocando, né, tá entoando um ponto de vista, uma ideologia? Como é que a gente reconhece? Ele vai falar ó, através das falas, das ações, dos comportamentos, né? Então, o modo de falar, o modo de dizer, né? Então, essa repetição ali, ela não precisa funcionar de modo aleatório. A gente pode, com exato, né? certeza, Ela não é nada ver aleatória. a gente vê nada é neutro, né? Aquela questão bakhtiniana, Exato. né? Também para Bakhtin, assim como para outros autores e outros filósofos, né? De não perceber as coisas como neutralidade, né? Então tem ali vai estar impresso alguma coisa. Quando um autor interage com o leitor, né? Você viu o que aconteceu? É uma marca enunciativa, uma marca, um recurso enunciativo para dizer, olha, ali está sendo colocado uma interação peculiar, né? E ele, claro, esse autor vai fazer isso de modo distinto, cada autor faz isso de uma forma, né? Que aí é o que ele vai falar de projeto enunciativo, para quem se interessa, arquitetônica bakhtiniana, né? Deixa eu ver o que a Márcia falou aqui, que eu vi que ela comentou alguma coisa. Aí, para trás, tem mais umas coisinhas. Gente, se eu me perdi em alguma coisa, vocês me falem, tá? Eu Mas eu até vou peguei aqui, tentar aqui, abri em qualquer página aqui um dos livros só para tá? deixar, só para ler esse pedacinho assim de como uma termina e outra começa, porque é a forma que isso se Uhum. repete, para deixar claro como isso acontece. Ela está contando uma história daqui e aí ela diz, o autor, né? E a Aurora alcançou Sharazade, que parou de falar. Dinazade lhe disse: Como é agradável essa história, maninha. E ela respondeu: Isso não é nada perto do que irei contar-lhe na próxima noite, se eu viver e for preservada. E aí entra a história seguinte já. Na noite Uhum. seguinte, Dinazade disse para a irmã: Se você não estiver dormindo, maninha, conte-nos uma de suas historinhas. E Shahrazad respondeu sim. E aí ela sempre começa se referindo ao rei. Então ela vai começar essa aqui dizendo: Uhum. Tem notícia, ó rei, de que pediu socorro gritando, e aí ela começa a história. Então todas as noites ela vai repetir essas mesmas frases, ela deixa claro para o rei que ele tem essa opção, mas né, a figura da irmã dela também acaba sendo fundamental para que a coisa se enlace um pedacinho no outro. E isso demarca o dia, né? Demarca o dia acabando para o outro começar. Eu acho isso de uma beleza extrema, né? Esse funcionamento, justamente que dá toda essa ideia de circularidade, né? E de não fechamento, né? Eu acho que também a gente pode pensar dessa forma, como algo Sim, sempre em processo, né? E que eu acho que se reflete muito na própria busca dela, né? É uma luta, essa continuidade é a própria luta pela sobrevivência, né? E isso está aí, isso está justamente nesses elementos de transição, né? Então é importante a gente atentar, né? Então não é uma coisa ali que, né? A gente sempre tem que olhar com essa, com essa tensão, né? De ver que as coisas ali não estão aleatórias, né? Pode ou não coincidir com uma intencionalidade autoral, mas a gente pode estar atento para perceber, né? A gente, sim. como a minha orientadora na época do doutorado, lá em Paris, a Marília Amorim, ela tem uma passagem assim que ela fala que eu acho linda, que ela vai dizer que a gente ilumina o objeto, vou colocar aqui o objeto, com o valor que a gente imprime nele, né? Então, é a ideia bakhtiniana de que a coisa não é bonita e por isso a gente ama, né? Porque a gente Bonito é um ama que é belo.
né? Então é isso, é esse olhar, né? Então acho que perceber essas nuances e perceber que ali existe um ponto de vista, que aquela personagem, assim como outras, né, gente, na literatura, que a gente está falando especificamente dessa, mas todas movimentam uma voz, um ponto de vista, saber que isso, onde é que isso se manifesta, como marca enunciativa, como o modo como ela se coloca, né? E também na relação, né? Na relação que ela vai estabelecendo através desse dizer, através dessa voz, né? Então isso é muito interessante, essas questões todas, né? Agora deixa eu ler o comentário da Márcia para a gente não perder, que ela está aqui ainda com a gente, firme e forte. Acho muito legal essa estrutura do conto moldura, é, frisa o caráter, que frisa o caráter circular, acho que é isso, né? Essas repetições são super comuns na cultura árabe em geral, literatura, verdade, verdade, Márcia. Repetir Isso como fica bem claro reviver. aqui nas Mil e Uma Noites. E o que eu acho bastante interessante nesse sentido é pensar que, por mais que as Mil e Uma Noites tenham chegado até a gente a partir de um olhar ocidental, isso de alguma forma se manteve, né? Isso, ainda que tenha esse filtro ocidental nas histórias e na própria forma de narrar e na escolha, enfim, tudo que perpassa a obra, mas essa circularidade se manteve, né? Isso resistiu. Sim, sim, muito, muito recorrente, né? E, consequentemente, quando a gente ganha a versão francesa, né? A gente também ganha essa influência, né? Aí a gente vê esses traços também muito na nossa literatura, inclusive na literatura ocidental também vê esses aspectos, né? Então, a questão da finalização, do final, né, que eu queria colocar, te perguntar como é que tu vê a questão do final, né? Então, essa personagem, essa protagonista que se alia, né? Se alia a esse homem, né? Que é um homem violento, que é um homem cruel, né? Que mata outras mulheres, né? Mas claro, em prol de uma causa, de algo maior, né? Como a gente já comentou. Como é que tu vê essa aliança no final, né? Indo numa das possibilidades de final, né? Eu acho que esse final ele é produzido para dar a ideia de final feliz mesmo. Ele tem toda uma intencionalidade ali nesse final, né? E aí eu acho que o momento em que esse final foi produzido, que é essa época do Galland e depois dos outros tradutores que estão próximos ali dele, isso diz muito sobre a época, né? A mulher naquela época ela não tem nenhum, ela tem pouquíssimos recursos ainda de escolha sobre um casamento, ela ainda tem pouquíssimos recursos de colocar a sua voz no mundo, né? Já que a gente está falando tanto desse negócio da voz, ela ainda está no momento de pôr muito pouco a sua voz no mundo. Ela ainda está cerceada por esse mundo de homens que a gente ainda está, mas quebrando aos poucos, né? E aí eu acho que esse final tem muito a ver até com esse próprio contexto europeu. Então, ao mesmo tempo em que ele supre essa necessidade estética do final arrumadinho, né? Do começo, meio e fim, do final feliz, de o final ter essa redenção, ao mesmo tempo ele diz muito do lugar da mulher. Então não teria, eu acho que, como ter um outro final possível diante do contexto em que essa obra foi compilada ou reproduzida. E aí nessa versão que hoje a gente tem, que vem direto do árabe, que não está pegando só as traduções europeias como base, mas esses manuscritos de outras etimologias e tal, não tem um final estabelecido, né? As histórias só param. Então, fica difícil de a gente saber qual era esse outro final. Eu fico curiosa de saber se tinha um final ou se ia emendando histórias ali ao bel prazer de quem contasse. Enfim, mas eu acho que diz bastante sobre esse lugar da própria mulher europeia mesmo, esse final conformadinho, assim, esse final feliz.
Sim. E qual tu acha? Eu já vou entrar nisso que tu falou, mas agora tu falou da intencionalidade, né? Se a gente pensar nesse final, vamos botar esse final feliz, entre aspas, no sentido de eles ficaram juntos, né? Vamos pegar esse final. Qual tu acha que seria a intencionalidade desse final para ti? Qual é a intenção? Eu acho que tem tanto o lance de elevar essa moral do relacionamento fiel, né? Que já faz um contraponto lá com o começo, em que ele mostra que é traído, e fica puto e sai matando a galera. Então, acho que tem a necessidade de fazer um contraponto com o começo, de mostrar a redenção do personagem, de fazer essa jornada, assim, do personagem, ele passou por essas 1001 noites, mas ele melhorou na vida, sabe? Uhum, E eu acho que tem essa elevação do casamento, do amor romântico, e isso é um ponto importante ali para a época, né? E uhum, aí, assim, já com um olhar mais crítico, eu acho que em alguma medida isso se adapta bem mais para o contexto ocidental mesmo. uhum, Porque uhum, esses valores que estão impressos nesse final, eles, algumas coisas até se alinham com os valores orientais daquele período ali do século XVIII, né? Mas eu acho que eles têm muito a ver com os valores ocidentais. Então, essa narrativa, apesar dela vir lá dessa terra distante, nananã, mas ela também se encaixa aqui com o meu leitor ocidental, que no fim das contas é quem vai ler, né? As Mil e Uma Noites, uhum. essas versões. Sim, eu me senti muito tentada algumas reflexões, assim, que até eu acho que a gente chegou a comentar um pouquinho, assim, sobre isso. Sim, tem a questão concordo contigo que tem essa estrutura, a presença do casamento, do matrimônio selando esse fim, que é super característico e típico nosso aqui ocidental, né? Essa recorrência, e se a gente fala em repetição, essa recorrência desse. E aí, claro, toda uma ideia de felicidade pela via do casamento, né? Pela via do matrimônio. Né? Então ninguém está dizendo que é feliz, claro, nas histórias da Disney se fala, né? Viveram felizes para sempre, mas como isso é introjetado, é justamente essa noção de que casou é feliz, né? Não tem, né, para ali. É, o que eu fiquei pensando, que eu me lembro que eu acho que eu cheguei a comentar contigo, eu fiquei pensando, mas será que só tem isso ali, né? E eu fiquei pensando muito nessa questão que para mim, eu acho que se eu fosse dizer que tem algum aspecto que, que tornaria ele menos redondinho, assim, dentro dessa ótica ocidental, Disney, vamos colocar assim, tá? Grosso modo, para a gente falar desse aspecto, né? Eu acho que o que tira um pouco esse aspecto romântico, que eu acho que eu pelo menos fiquei pensando nisso, né? Eu teria que, obviamente, ler tudo para daí ver como é que eu percebo isso, né? Mas olhando assim do meu lugar aqui, eu fiquei pensando eu acho que esse não é pode não ser tão romântico se a gente pensa que houve todo um processo, né, de diálogo sendo estabelecido nessas 1001 noites, vamos dizer, Acha direito né? para mim. É como eu estava falando antes. O Shariar, ele era uma pessoa, quando ele conhece Sherazade, a irmã, enfim, tem toda essa relação dessa dupla feminina, né? Dessas personagens femininas que se unem, né? Que eu acho que isso também é interessante. Mas, como eu disse, também nós falamos aqui, né, sobre esse aspecto. Há todo um processo de educação, de acesso a culturas, a saberes, sabedorias que são colocadas para esse homem, né? E de alguma forma, eu acho que ele se torna um outro, né? Ele já não é Sim, mais ele já não é mais aquela pessoa. Então a gente fala, né? Eu me lembro tem algumas coisas que às vezes eu já vi ou já li, né, dizendo assim, que levam a gente a se perguntar, Sherazade seria uma mulher empoderada, vamos dizer, se a gente fosse colocar nesses termos.
ou não, ou ela também só se submeteu. Ela, por exemplo, ela casou com, se a gente for pegar esse final, né? Ela casa com um agressor, mas ele não é mais ao final ele não é mais aquela pessoa, né? A Sim, eu partir acho desse que processo, há um processo de transformação que eu acho que vai se dando nesse caminho, né? e assim, eu acho que a Sherazade, ela já vê mais à frente isso. Então ela sabe que isso pode acontecer se ela tomar certas atitudes. Então eu acho que se fosse perguntar se ela é uma mulher empoderada, eu diria que sim, porque a ideia dela, ela consegue colocar isso em prática, ela convence o próprio pai a deixar ela casar, né, com o Shariar. Não é ela que escolhe, não é o acaso que ele casa com ela e aí ela pensa nisso na hora. Não, é uma coisa, é um plano mesmo, né? Uma coisa bem premeditada. Então, acho que isso mostra o quanto ela é dona de si, assim, em resolver o que ela quer. E já prevendo essa possível mudança de comportamento do sultão, porque eu acho que se em algum momento ali ela achasse que poderia realmente morrer e que a probabilidade era essa e só, ela não se proporia a casar e a salvar essas outras mulheres ao mesmo tempo, né? Eu acho que as personagens, a Sherazade e Shariar, eles em contato um com outros, eles se modificam nesse processo, né? Ambos estão abertos, né? Então, acho que o casamento ele também pode, claro, talvez eu esteja numa visão assim utópica e trazendo uma reflexão assim do nosso tempo, né? Eu acho que dentro do que seria a gente pensar numa reeducação, né? Eu acho que é isso. Ele era um homem, era ou é um homem abusador, agressivo, um assassino, né? Mas, enfim, eles têm um envolvimento. A partir desse envolvimento, ela oferta também coisas para esse homem e ele repensa, né? Ele também está ali em contato e uma coisa que e falo isso também porque quando te ouvi falando, né? Que ele vai escutando as histórias e tem essa questão da mulher também não passiva, né? E aí eu fiquei, no exemplo do conto que tu trouxe, eu fiquei pensando, ali é uma mulher não passiva, ela tá numa postura ativa, mas junto desse ativo também um traço tóxico de reprodução do que esse masculino faz, né? Desse masculino hegemônico tóxico. Então, eu fiquei pensando em que medida, né? Também ele não vai tendo acesso a essa toxicidade masculina, desse universo masculino, e não se enxerga ali. Claro, eu estou trazendo reflexões, assim, né, para a gente pensar, né, não que seja, de novo, não são verdades absolutas, eu estou refletindo e querendo saber de ti que leu, né, para ver qual é a tua impressão em relação a vai bem isso. de encontro, sim. Os outros personagens masculinos ali, eles não demonstram características muito diferentes ali do Sultão Shariar. Então, não é como se a maldade ali se concentrasse nele com aquela atitude. Ela, não, na verdade, nem passa por esse meandro da maldade. É uma característica cultural, é um processo hegemônico naquele mundo onde se passa as 1001 noites, e isso não tange essa moral de bem e de mal. Eu acho Então, eu acho que muito esse interessante. processo de mudança do personagem, ele passa por aí também. Lógico que ele é possível de mudar, porque isso não configura bem ou mal, configura uma atitude X ou Y dentro das possibilidades ali que aquele mundo já apresenta. Já é uma outra característica da dualidade, de uma dicotomia, né? Que a gente vê muito no Ocidente, o bem e o mal, né? Principalmente se a gente pensa nessas histórias, os contos de fada, claro, contos de fada que eu falo aqui são os adaptados da Disney. Obviamente, se a gente vai buscar mais nas oralidades, né? As versões mais antigas, né, Charles Perrault, por exemplo, né, a gente já vai ver algumas mudanças, né, e mesmo na mitologia, se a gente vai buscar as relações, a gente vai ver que é outra história, né, são outros aspectos, total, né, quando eu falo esse final feliz é pra gente, né, tornar mais fácil aqui essa localização, tempo, né? E pensando, né, muito nessa adaptação estilo Disney, que é adaptada
para um olhar de uma criança infantilizada, né? E essa romantização, que não é também nem, a meu ver, o olhar propriamente da criança, né? Mas é uma, enfim, é uma adaptação que tem suas particularidades, né? Então, eu acho muito interessante a gente promover esses debates para problematizar, né? Para a gente perceber o que isso diz de nós, né, como sociedade, o que a gente pode fazer de diferente, né, quais são e eu acho que sair desse âmbito dicotomizador, né, o bem ou o mal, o ruim, o bom, o feio, o bonito, a gente perceber justamente essas muitas possibilidades, né, e a história das Mil e Uma Noites suscita muitos aspectos para a gente refletir. E eu uma acho que curiosidade que eu... Fala. Não, é só isso. Acho que permanece muito atual. Todas as reflexões que traz essas histórias e Ai, vamos ver se volta. Gente, para mim trancou aqui a imagem, travou a imagem da Nina, voltou. né? Ele sempre ele tem permeado gerações e gerações e gerações de forma tão eficiente, justamente porque ele tem tanta coisa ali que eu acho que por muitos anos ainda ele vai continuar conversando com as realidades. Sim, e uma coisa bem importante que eu acho que é uma contribuição bakhtiniana para a literatura, para as artes em geral, é justamente a trazer essa importância desse cunho social e cultural, né? São as relações que se dão concretamente, e aí por isso que não tem essa divisão vida e arte, né? Não, as coisas não são assim dicotomizadas, as relações não são dicotomizadas, a gente tem que buscar estabelecer relações, né? E essa noção da obra de arte não só no seu sentido estético, né? Não é só o belo, não, é trazer justamente esse social, esse cultural, essa ideologia, que daí não é só o reflexo de um mundo, né? A obra não está ali a serviço de refletir um mundo tal qual é, né? Mas reflete e refrata. Existe a avaliação ali, existe uma avaliação sendo dada, um posicionamento ao qual a gente responde, né? A gente se antecipa a ele, a gente responde a ele ativamente, né? Então, para quem é bakhtiniano e se interessar mais de belo ou de arte, eles não existem prontos lá no mundo, né? E a gente acessa. São conceitos que a gente constrói socialmente, a gente constrói culturalmente, politicamente, inclusive. Então, nada é neutro, né? Tem isso que você falou, tudo vai trazer, de alguma forma, posicionamentos, vozes, questões, sejam elas mais hegemônicas ou menos, mas o que é arte, o que é vida, o que é belo e o que é apreciável, isso muda, né? Isso responde a demandas diferentes que a gente constrói em sociedade, elas não estão postas na natureza para a gente mexer e acessar, né? E, de novo, se a gente fala em dualidade, é perceber que o belo, esse estético, né, de uma linha da tradição literária mais romântica também, idealizada, né, é essa ideia desse belo ali apartado do social e do cultural, né, e quando a gente associa esse olhar, nós temos ética junto, né, então Total. é estética e ética, né, juntos, né, não se apartam. E aí a Márcia diz o seguinte, para a gente finalizar aqui, nos contos orientais, o pós-casamento também é abordado. Acho fantástico. Maravilhoso. Que aí é um outro necessário, traço, né, gente? Porque a gente, inclusive, acho que a gente tem tantas falhas aí de relacionamento nos últimos anos, até por isso, a gente espera que termine ali, né, que seja um final feliz, e a gente percebe que um relacionamento, um casamento, qualquer relação humana, ela perpassa outras coisas, né, ninguém é feliz para sempre, e o tempo todo, e não é um fim em si mesmo, né?
E aí a gente pode perguntar o que é ser feliz, né? O que é ser feliz em cada uma dessas culturas, né? Como a gente vê Sim. aqui no Ocidente é muito a ideia do casamento pelo casamento, né? O casamento, eu vi que alguém colocou casamento igual final feliz, né? Então é bem isso. E aí a Márcia também coloca o seguinte, também acho ela empoderada, né? A Sherazade. Confia no feminino em um sentido mais geral, confia nas suas próprias capacidades. Concordo, É, concordo super. Eu acho. ela sabe o que ela tá fazendo, né? E ela é muito estrategista, assim, ela não tá fazendo de forma leviana, ela confia no plano que ela bolou e aí frisa de novo, né? Esse papel da irmã dela, que ela põe outra mulher no plano e isso faz com que dê mais certo. É, gente, que vozes potentes, né? Essas vozes, né? Dessas mulheres, da Sherazade, da irmã. E mesmo quando a gente vê a voz desse homem, como tu disse que um homem que quase não fala, Ele né? praticamente Mas que, enfim, tem toda uma série de outros elementos que mesmo que ele não fale, é aquela história, o silêncio também comunica, né? Tem outros elementos falando ali e que nessa interação a gente consegue perceber, se a gente atenta um pouquinho, o que essas vozes veladas estão dizendo, né? Então, a voz explícita e a voz velada, o que elas dizem. E a gente poder refletir sobre isso é uma das grandes urgências, eu acho, dos nossos tempos, né? E aí a Liane está falando o seguinte, que reflexão necessária. A gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que é a gente trazer para o diálogo, porque eu acho que a arte ela nos ajuda muito a pensar sobre as nossas vidas, sobre as nossas relações, né? Porque ela está ali, ela está de novo, né? Refletindo e refratando. A dança também. A dança está ali comunicando, né? E eu fiquei pensando na dança, né, também na tua experiência com o coletivo Runa, e uma curiosidade que eu tive, porque, bom, a gente escuta muito das Mil e Uma Noites, né, e tem esse imaginário forte, e aí eu fiquei curiosa para saber se dentro das experiências do coletivo Runa até agora, se já houve algum questionamento em relação a essa história, se alguém já comentou alguma coisa assim que, né, que dá aquela, nossa, eu não sabia que era isso, né? Se vocês já tiveram alguma história específica com as Mil e Uma Noites dentro da história do Runa, ou mesmo da tua vivência como professora, né? Já que a gente está falando disso. Olha, no Runa ainda não apareceu, mas digo ainda porque eu acho que em algum momento alguém vai citar isso aí. Mas como professora, eu já tive uma aluna uma vez que indiretamente citou a questão da Sherazade, porque ela confundiu a história da Sherazade com a Salomé. Ela me perguntou uma vez, mas e aquela dança dos sete véus, das mil e uma noites? Eu fiquei, não, gata, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é porque o nosso imaginário às vezes borra imagens umas com as outras, né? E aí, eu acho que principalmente quando a gente não procura esse aprofundamento em culturas ali, né, em entender onde está cada coisa no seu lugar, e normal, né, gente, nem é obrigada a saber de tudo, mas quando a gente pega na superficialidade, a gente tende a deixar cada coisa com menos características, então elas vão se borrar. Então, eu achei curioso até na época, porque eu estava bem no meio do mestrado, assim, e a Salomé também é uma representação, uma figura que aparece muito, né, pro mundo ocidental, no período orientalista, que foi o que eu estudei. Então, eu achei curioso como o que eu estava vivendo na sala de aula refletia o que eu estava estudando. Exato. Da essencialização, de colocar todas as figuras do mundo dito árabe, tudo no mesmo balaio, né, são todas a mesma coisa. E aí eu achei curioso na época. E é o que a gente vê acontecendo com a própria noção entre as danças, né? Então, muita gente vendo dança do ventre como dança indiana, Nossa, cigana é a sim. mesma coisa que flamenco, né? Então, é isso, é o conhecimento, é o acesso à informação, né? E eu acho que
um elemento que eu comentei com a Jéssica e com a Nayara também, quando a gente conversou, como às vezes também é importante a gente ter na postura, a gente está falando de ensino, estamos no mês dos professores, das professoras, né, de homenagem, eu acho que sempre merecem ser homenageados, independente da data, né? Mas a gente está se aproximando do dia oficial, né? Dos professores e professoras. Então, quando a gente pensa nessa questão de ensino e de um olhar mais humano, independente se estamos na figura aí, encarnando a voz, né? De um professor ou de uma professora, quanto a gente precisa ter, às vezes, paciência e docilidade. Sim. Com as pessoas, porque eu noto assim, como isso pode afastar uma reação, né, ali indevida. Muitas vezes, né, por exemplo, a gente quer da dança do ventre, né, aí escuta aquela clássica, odalisca, né, não, gente, não é nada disso, mas dependendo como a gente coloca isso, a gente mais afasta as pessoas do que aproxima, né. Mesmo quando a gente vai falar de veganismo, começar a falar mal da pessoa que come carne, bom, tu vai afastar ela, tu não vai criar empatia, né? Tu não vai estar sendo uma cheirazade, né? Tu não vai... Que eu gosto de dizer é que nesse meio da dança, né, tem várias coisas com conceitos bagunçados, e eu acho que a responsabilidade de tornar esses conceitos mais claros para as outras pessoas é nossa. É de quem é profissional. Eu não posso esperar que um médico tire dúvidas sobre engenharia. Sim, e, do mesmo jeito, eu não posso esperar que um leigo venha me tirar dúvidas sobre dança do ventre. Eu acho que essa responsabilidade é nossa. Então, eu faço o possível para esses estudos, essas reflexões chegarem do meio da dança, porque eu acho que o profissional, principalmente o profissional, o amador também, mas eu friso aqui no caso profissional, tem a responsabilidade de mudar esses entendimentos, às vezes, já cristalizados, que não estão tão certos. Uhum. É preciso, mas eu digo assim, quando eu coloco, concordo plenamente contigo, que nós precisamos, quem está à frente desse processo, né, como professor, como profissional, quem tem mais conhecimento, quem está na posição de ter um conhecimento que possa ajudar, né, a elucidar uma diferença, assim como tu esclareceu sobre Salomé e Sherazade, a diferença que há, mas quantas vezes a gente, mesmo sem estar nessa posição, como com uma colega, com alguém um leigo, né, porque muita gente que fala às vezes coisas é porque não conhece, e às vezes a gente já se arma achando que a pessoa está injuriando, né, está fazendo uma injúria, está xingando, Sim. Né? Às vezes a pessoa sente elogiar. Exato, nossa, me chamou de odalisca, não é nada disso, né? Então, e vocifera contra, né? Mas é entender o lugar dessa pessoa também, né? Claro que existem pessoas que podem, porventura, falar e estarem mal intencionadas, ter um olhar pejorativo em relação a isso, depreciativo, mas em grande parte também é desconhecimento, também é falta de informação, né? E aí a gente poder também levar em consideração esses diferentes contextos, até para que a gente não afaste, né? Até para que a gente possa trazer essa pessoa para perto e acolher, né, essa pessoa. Às vezes é alguém que está querendo dançar, às vezes é alguém que está, né, tem a irmã que dança, enfim, tem muitos homens também dançando dança do ventre. Então, tem todas essas questões, né? Então, só para trazer um pouquinho aqui, que eu acho que a nossa fala, de alguma maneira, nos levou para trazer essa questão, né, de o acesso à informação e também a gentileza, né? Eu acho que o modo como a gente coloca isso para as pessoas, né? Eu acho que se somos profissionais, temos uma caminhada, temos condições também de fazer isso com amorosidade, né? Claro. Então, eu acho isso bem importante, assim. Então é isso, eu acho, gente. Assim, nossa, tripladinha, de fato, com a Nina aqui. Tivemos, mas quando o papo tá bom, a gente nem vê, né? Não vê, não sente, né? Isso é muito gostoso, muito gostoso. Nina, quero te agradecer muito pela presença, por aceitar o convite. Foram, de certa forma, 3 noites em uma aqui, né? Como a gente sente. Temos mais algumas 900 aí pela frente ainda, que a gente possa continuar conversando.
quando fechar o Entre Vozes 1001, a gente vai fazer uma festa aqui. Né? Então, assim, não vamos esperar 1001 para repetir, com certeza. As portas do Bakhtin Artista sempre abertas para ti, para as gurias do Runa. Parabenizo muito a iniciativa de vocês. É uma satisfação grande, até porque as gurias, a Nayara e a Jéssica, eu já conheci de forma bem mais íntima, porque fomos colegas, já trabalhamos juntas, mas agora te conhecendo também, e, assim, estamos juntas, né? Como tu disse, somos todas Sherazade aí, contando as nossas historinhas e fazendo elas perdurarem sempre um pouquinho mais. Então foi um grande prazer. Agradeço todo mundo que esteve aqui, todas e todos. Márcia Dib também, uma grande satisfação a presença, a Paula, a Andréia, a Karina, que eu vi que chegou ali. Desculpa se eu estou cometendo algum impropério aqui de não citar o nome de alguém especificamente novamente, mas assim, agradeço imensamente, agradeço pela participação, os mais de 1001 inscritos de novo comemorando do canal, que vai se construindo aos pouquinhos nessa caminhada, nesse processo, com quem se sente chamado a estar aqui. Então, só agradecimentos. E agora vocês sabem, quem não sabia, sabe que tem um Bakhtin aí. Eu me lembro a Werneck falava assim, a fotógrafa, agora eu sei que tem um tal Bakhtin aí. Né? Então, assim, existe um Bakhtin, para quem não conhece, que é um autor muito interessante. Eu sei que cada um tem suas prioridades, a gente não dá conta de tudo, de ler tudo, né? Mas quem se interessar por essas vozes todas, essa heterogeneidade, pluralidade, essas questões que a gente pode refletir sobre tudo que a gente veio trazendo aqui, as pitadinhas que eu fui buscando estabelecer com o Bakhtin. Estou sempre à disposição para conversar, seja por aqui ou em outro momento, podem me chamar. E saibam, tem lá o Bakhtin Artista no YouTube, Bakhtin Artista aqui. Vai ser um prazer continuar recebendo vocês. Como eu disse, domingo vai ter uma live com a Paula, que também é bailarina de dança do ventre. Já deixo o convite de novo aqui, reforçando para quem chegou a partir desse momento, né, da nossa tripladinha, a gente falar sobre esse olhar professor-aluno em relação à dança do ventre, trocando mais experiências. Então, assim, gente, agradeço, foi um baita agradecimento, super extenso, né? Mas é como eu me sinto, tá? Inundada de gratidão. Foi lindo, lindo, quero mais, vou querer mais. A qualquer momento a gente vai combinando outros diálogos. Vamos construindo juntas. Eu acho que tem páginas como aqui o Bakhtin Artista e, enfim, outras páginas incríveis estão surgindo, que estão levando um conhecimento muito bacana para meios em que, não digo que não existia, mas que eu acho que estava menos popular. E eu acho que isso é super importante aqui para a gente deixar cada vez mais sério o nosso trabalho e para viabilizar formas de conversar com a sociedade para além da academia, né? Como pesquisadoras, assim, eu acho que é sempre uma função social que a gente tem que dar para o que a gente pesquisa, né? E obrigada de novo, Maris, pela oportunidade de estar aqui. Super rica a nossa conversa, tô super feliz. E obrigada a todo mundo que acompanhou, obrigada a galera do grupão que colou aí, eu tenho que dar um especial agradecimento para eles. Com certeza. Obrigada a todo mundo, uma honra estar aqui conversando com vocês, podendo construir um pouquinho juntos. Maravilhoso, eu tô vendo os comentários, eu adoro, né, gente, quando eu vejo esse carinho todo, né, a Liane, obrigada por tudo compartilhado hoje, a Márcia ficou até agora também, assim como outras pessoas que estão aqui agora ainda também, obrigada pela conversa, aqui Leituras e Linguagens, obrigada por esta live, parabéns, e mesmo quem está chegando agora vai ficar tudo disponível, Bakhtin e Corações, é isso aí, né, eu acho que uma das fala isso, né, de sermos pesquisadoras, a gente falou no início também, é também um compromisso em levar adiante, né? Eu acho que nós temos um compromisso como pesquisadoras de
fazer com que as vozes continuem reverberando e fazendo mais pessoas chegarem, né? Mais pessoas sendo acolhidas nesse universo e tanta gente também querendo pesquisar, né? Com tantas ideias bacanas e às vezes só precisa de um empurrãozinho ali, né? Então isso é muito bacana e poder falar assim, eu do meu lugar, né? Eu fui bolsista, né, tive a possibilidade de concluir o meu doutorado fora daqui, assim como outras pessoas, a Nayara, em Londres, e passando por tantos outros lugares, o quanto isso é rico, e a gente poder, né, como tantos outros pesquisadores, tantos, mas não tantos quanto a gente gostaria, porque a gente sabe que é um lugar de privilégio. Então, eu sempre Exato. gosto de reforçar isso. Quantos de nós não temos sequer acesso daqui do nosso país, né? Se a gente for falar, não temos acesso à educação, à informação, às vezes não tem nem água em casa, luz em casa, não tem o que comer. Então, a gente poder reconhecer o nosso lugar de privilégio e buscar fazer algo para que o mundo seja diferente, né? De alguma forma a gente Sim. possa ofertar algo para construir uma visão mais produtiva, mais sensível, mais respeitosa no Exato. mundo, né? Eu acho que o Eu mundo gosto está muito precisando disso. da ideia de intelectual orgânico do Gramsci, que trata um pouco disso, Uhum. né? A gente reconhecer que a gente teve que ralar ali e fazer com que o nosso estudo, com o que a gente atingiu com isso, retorne para o meio da onde a gente veio. É. Então, eu acho que isso vale para qualquer ciência, para qualquer conhecimento, e acho que é isso que a gente tem buscado construir coletivamente, e esses espaços que têm dado essas oportunidades para a gente dialogar são maravilhosos, para a gente ir construindo essa organicidade de conhecimento e promover justamente o que você falou, né? Colocar mais pessoas nesse lugar de intelectualidade, assim. Eu acho que ainda está muito longe do que tem que ser, mas acho que a gente, aos pouquinhos, vai caminhando e criando plataformas. É. E vamos juntando as nossas histórias, né? Que vai dar mais de 1000, com Mais de certeza. mil e Vai ser uma. muito, mais de 1001. Gente, um grande prazer, ó, que outras Sherazades possam ter acesso à educação e à Sim, leitura. Assim seja. Assim seja, para que a gente possa contar histórias cada vez mais mais gratificantes, mais belas, belas no sentido ética e estética, né? Que a gente veio falando, né? Desse mundo melhor que a gente está buscando. Cada um a seu modo, cada um aos pouquinhos, mas a gente está no caminho, né? Então, e é bom a gente poder trilhar o caminho junto, né? Eu acho que é isso, cada comentário, cada pessoa que vem é um modo de dizer assim, ó, a gente não está sozinho, né? A gente está caminhando juntos, tem mais pessoas que estão buscando isso também, e a pluralidade faz parte, né? A gente vê que existem vários caminhos para a gente alcançar isso e poder se unir aquelas vozes que nos acolhem, né? Que também são acolhedoras e nos acolhem, né? Eu acho que é isso, a gente se sente abraçado, né? Me sinto abraçado por todas e todas, sejamos Sherazade, isso aí. é isso. Gente, é isso. Muito amor, tá? Que vocês fiquem bem, Obrigada. fiquem em casa, quem puder. E assistam a live, mesmo quem pegou agora no finalzinho, vai ficar disponível. Depois eu passo para o YouTube também. Como eu disse, se inscrevam para a gente continuar contando histórias aqui, trocando informações, porque é assim que a gente cresce, né? É juntos. Beijo, beijo. Boa Beijo, noite e Monique. até a Beijo, Rafaela. próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, beijo.